episódio de Bleach! E enfim, vemos a Bankai do Shinji. O episódio começa após invasão anteriormente em Ciceriten. E a gente vê os Shinigamis dando tudo de si pra não perder pros Quincy. César na divisão 7, na 5 e na 4. E a gente volta pro Hitsugaya. E o Boss B fala: isso que tudo que você tem? Nisso chega outro Quincy que fala: olha, eu vou acabar com ele. Que é o Candidu. E meio que o Boss B: vai roubar minha presa? E meio que o Candidu meio que acabou com a Matsumoto. E o Candidu fala: acho que vocês devem morrer lado a lado. Aqueles vivem juntos devem morrer juntos. Esse é o meu lema. E nisso ele ativa a Bankai do Hitsugaya, Daiguren, Hyorimaru. Ele ficando com umas asas e um rabão de dragão. E ele comenta: é uma bela Bankai. E a gente vai por justamente um momento onde o Urahara liga para o Mayuri. E ele fala pro Mayuri: seguinte, terminei o método para recuperar as Bankais. E o Mayuri: o que dizes? Bom, o Urahara, sendo mais preciso, é que ele descobriu uma fraqueza dos meios que os Quincy usaram para roubar Bankai. E eles podem usar isso para evitar que roubem Bankais. E também podem usar isso para recuperar Bankais. E todo mundo fica: Urahara é incrível. O outro: cala a boca, ele pode te ouvir. Bom, o Mayuri fala que é realmente uma descoberta maravilhosa. O Urahara foi facinho. No entanto, a outra questão: colocar um dispositivo de comunicação nas roupas dele sem permissão é um crime grave. Urahara: ei, não vai interromper minha gravação, não? E o velhinho: até mais. E o Urahara: não desliga. Então o próprio Urahara já chega meio que no local pra falar pessoalmente pro Mayuri. Bom, o Urahara pede cooperação com o Mayuri. E o Mayuri: eu nunca te ajudaria. Como pode ver, os Quincy desabilitaram o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. E o Urahara: mas temos esse lugar aí. E aí dá parabéns ao Capitão Quincy por identificar as propriedades das sombras dos Quincy. E todo mundo pede pro Mayuri aceitar a ajuda do Urahara. Claro que ele aceita. E vamos pro laboratório privado dele. Então vai todo mundo trabalhando, solta um inseto para que eles façam que modifiquem os dispositivos mecânicos dos Quincy, para assim aproveitá-los. Bom, há uma falha de conexão, mas aí vamos continuar tentando. Urahara dá Mayuri a Shinei Yaku, que serve para evitar que bancais sejam roubadas. Como queria que isso funcionasse em celulares. E Urahara decidiu permanecer meio que em Helcumundo depois de ouvir o relatório que as bancais estavam sendo roubadas. Isso porque ele viu isso com seus próprios olhos. Achou a pista de evitar Bankai ser roubada enquanto ele estava lá. O ponto decisivo foi na batalha contra o Guild de Kyo, depois que ele consumiu um Hollow. A aparência dele ruiu no momento que ele absorveu o Hollow e notou que ele não era capaz de controlar totalmente o poder. E com a Restoration dos arrancas, o poder das almas deles é moldado numa espada e liberado para obter poderes maiores. Essa habilidade meio que é quase idêntica a uma Bankai. E se as Bankais dos capitães podem serem roubadas, o mesmo se aplica à Restoration dos arrancas. No entanto, nenhum arranca teve sua Resurrection roubada. Não é porque os Quincy não se interessavam pelos arrancas. O fato é que eles capturaram muitos arrancas e se transformaram em soldados, mas nenhum deles roubaram o Restoration deles. Só pode ter duas razões: ou a Restoration não pode ser roubada, ou roubá-la seria desvantajoso para eles. Com base nas pesquisas do Urahara sobre os Hollows, ele não encontrou uma razão para a Bankai poder ser roubada, mas a Restoration não. Nesse caso, é lógico pensar que é desvantajoso. Enfim, eles têm a conexão estabelecida entre os Quincy, localizando as suas expressões espirituais dos capitães dentro e fora da Ciceriten. E a Tentecura fica pronta. E nisso o Urahara começa meio que a falar. E ele fala: olha, talvez vocês nunca tenham me encontrado ou me conhecido bem, mas se apresentará depois. E o Shinji: todo mundo te conhece, idiota! 13隊隊長、それから副隊長の皆さん、こんにちは。こちらは浦原喜助です。初めましての方もよく知らない方もいらっしゃるかと思いますが、
自己紹介はEle fala que enviou uma pílula pra todo mundo, justamente com a mensagem. Aí a gente vê o rei Izagi, o Ikkaku Madarame, o Michichika e a Ezegawa. A gente vê o Maré-tio e meio que o Urahara. Olha, essa pílula é somente pra aqueles que tem Bankai. Vai em frente e toca com sua mão, perna ou bunda. Essa pílula é absorvida a partir do contato e vai permear a parte inferior da alma. Mayuri fala que havia algo nos Quincy's que sempre o incomodou. Ele estava pensando que talvez a hostilidade dos Quincy's com os Hollows não se baseava em ressentimento como nas lendas. A hostilidade decorre uma diferença de ideologia. E é impossível continuar odiando se não tem vontade ou ideologia. E só há uma razão que eles mantêm essa hostilidade tão duradoura: o medo fundamental daquilo que te põe em perigo e em vida. E o Urahara concorda, já que os Quincy's são uma raça que não tem anticorpos contra os Hollows. A própria existência dos Hollows é tóxica diante aos Quincy's. A invasão dos Hollows não enfraquece os poderes espirituais deles, mas no final leva à decadência das almas deles e à morte. E ao contrário dos ceifadores de almas, eles não podem se rolificar. Por isso, os Quincy's devem eliminar os Hollows. Ou seja, se eles absorvessem pequenas metade do Hollow, que é em questão de poder, e rola ficar a Bankai por um breve momento, a Bankai também se torna um veneno pro Quincy. É isso que acontece. Assim que o Toshio toca na pílula, meio que o Quincy também. O Candido começa a sentir os efeitos colaterais. E o nosso Toshio recupera meio que, bom, pelo menos em metade, a Bankai. Meio que o Toshio acha que a Horimaru tá dizendo que quer ir pra casa. Enquanto isso, o Maré-tio salva a Son Fong. E o BGE-9 queria coletar os dados dela antes dela morrer. Maré-tio dá meio que a pílula pra Son Fong. E o BG-9: a sensibilidade do meu receptor sonoro é afetada após explosões próximas. De repente, sua conexão começa a enfraquecer. E a Bankai rolificada meio que interrompendo as suas funções. E meio que o Maré-tio: tu tava ouvindo? E ela: Maré-tio. Como alguém não poderia ser acordado com uma voz tão desagradável? E nisso, a Soifong ativa sua Bankai, Jaikoho, Haikoben. E ambos conseguem atirar meio que no BG-9. Enquanto isso, o Toshio tá lutando contra o Candido. E o Toshio tava mais OP do que nunca. E meio que o Toshio fala: ele não ataca a si mesmo. E o Candido pede pro Cainha parar de falar que se a Bankai tivesse vontade própria, pois não acredita em panteísmo. E quando o Candido ia acertar meio que o Toshio, nisso o Toshio começa a falar com o Horimaru. E meio que ele fala: já faz um tempo que eu não ouço sua voz, hein? Que bom que voltou. E nisso, o Toshio ganha suas duas asas de Horimaru. E o Candido tenta usar os Azizal, mas o moleque consegue congelar o cara. E ele fala: a flor em forma de cruz é o brasão de Horimaru. Pô, imagina te transformar em um pentagrama. O Toshio é muito... ele é muito fofinho. É maneiro. 久しぶりに声を聞くな。よく帰ってきた。氷林丸。十字の花、氷林丸の紋章だ。合法制にしてやれなくてすまなかったな。Basbi vê que o Candido levou uma surra e prefere ficar longe do Toshio. Ele já percebeu que o menino é casca grossa. E o Toshio vai em direção a Matsumoto, mas ele se sente muito cansado. Isso aparece alguém perto do Toshio. Enquanto isso, o Ryu percebe que algumas Bankais voltaram para os seus devidos ceifadores de almas. E o Yawachi meio que no fundo não tava gostando nada disso. E nisso vemos Shinji sendo cercado por vários Quincy's. E ele fala: pô, eu tô furioso porque meus companheiros estão mortos. Mas há umas técnicas que eu não posso usar enquanto ele estiver por perto. Agora eu vou virar a cabeça pra baixo pra todo mundo. E nisso, Shinji ativa sua Bankai. Takashima Yokoshima e Apofujo Zagari. Isso surge meio que algo que solta uma fumaça pra perto
dos Quincy's e eu pensei, o Shinji usa a droga. E de repente os Quincy's são acertados pelas suas próprias flechas. E meio que é explicado como é a técnica do Shinji. Ao inverter a forma que distingue inimigo de aliado, ele fará que eles ataquem uns aos outros. E já vemos que essa bancada do Shinji é perigosa. É tipo o que? Só que das drogas. Bankai Sakashima Yokoshima Happou Fusagari. Bom, o Shinji fala que seus inimigos e aliados estão misturados, então ele não pode usar sempre que ele quer. Enquanto isso, Yakumo e o Michika falam que eles não vão mais se preocupar com seus bancais roubados. Já podem ir na investida. Mas o Ikako, peraí, mas precisamos de um plano. E ele sente um mau pressentimento aí. Nisso aparece o Surrei. O Surrei fala que ele se perdeu. E o inimigo escolheu meio que as particulares espirituais de cada um dos Quincy's para ficar meio que mais difícil de rastreá-lo. E nisso aparece o Quincy Lucha Libre, que é o Mask, que fala, nada de mal para lutadores menos relevantes. E o Ikako, nós somos menos relevantes. Queridos, vocês não estão perto do protagonista. Então os caras full pistolas querem arrancar a máscara do cara e falam, mata-mata de 1 contra 3, pô, tudo para arrancar minha máscara. Parece divertido. James, toca o gongo. E nisso, Ikako e o Michika tentam atacar meio que o musculoso, mas o Mask pega meio que as espadas e fala que tentar derrotar uma super estrela enquanto esconde seus poderes é impossível. E ele dá um jeito tanto no Ikako quanto no Michika, mas é preso pelo Yurei e vai fazer um mata-mata de corrente. Enquanto isso, Babieta já tira uma bomba meio que nos ceifadores. E ela fala que se importa se elas perdem os poderes que roubam. O cachorrinho que era pra ser seu adversário nem está na CCLT. E meio que ela tava se referindo ao Komamaru. E quando a Babieta vai perguntar pras garotas, elas desapareceram. Fazendo que ela fique zangada com Liu, Gigi, Merlin e Kenji. Ela fica tão pistola que ela solta um grande raio de Queens e quase oblitera um esquadrão inteiro. E nisso aparece o Komamaru, que tá de armadura. É a pergunta do porquê que ele tá usando armadura, se é meio que ele tá com medo. Bom, o Komamaru fala que ele não tem tempo pra lidar com ela, pois tá empenhado em vingar a morte do Yamamoto, e que ele mesmo meio que arrancará a cabeça dele, do Yawachi. E meio que a Babieta, como você é um cachorrinho bonzinho, tu mudou o rumo e quis proteger seus amigos. E ela pergunta se não acha muito cedo para um herói aparecer. Deveria ter mais esperado até essa CT ter quase toda destruída. Teria sido mais gramático. E nisso aparece o Shinji que fala, acho que a gente não se considera meio que herói. Mas eles não têm paciência até esperar que a CCT seja destruída. Bom, a Babieta pergunta quem é ele. E a Shinji fala que vai cuidar dela. Mas a Babieta queria ficar mais com o cachorrinho. E nisso ela começa meio que a se sentir passar mal. Por conta dos efeitos da bancada do Shinji. E meio que também por conta da sua pacto, que deixa tudo que ela vê invertido. Bom, a Babieta vai em direção meio que do Shinji, mas meio que ela não tá conseguindo, pois esquerda virou direita, pra cima ficou pra baixo. E foi algo contrário que meio que eu queria dizer como desculpa por demorar por aparecer. Eu sou o capitão da 5ª divisão, Shinji Hikaru. Sério, gente, o Shinji parece um drogado. Na verdade, todo o conceito dele meio que parece coisa de drogado. E Shinji, que não é fã de matar garota, mas deve fazer, espera que ela o perdoe. Ela fica pistola e joga meio que rajada de partículas pra tudo que é lado. Enquanto isso, só na música reggae. E o Shinji, por que não pede ajuda pros seus amiguinhos? Esqueci, você não tem amigos. E ela, eu vou arrancar um sorriso da sua cara antes que eu chegue ao cachorrinho. Enquanto isso, nosso crio menos relevante tá lutando contra o Mask. E o Surrei, enfim, consegue prender o Mask usando meio que as correntes. O Madarame tem das chances meio que de acertar ele. Enquanto isso, o Ryu e o Awachi só estão vendo tudo. De repente,
A Bieta começa a lançar uma luz de forma de cruz. E tanto como a Mario, que meio que tava vendo isso, enquanto o Shinji não entende o que tá acontecendo. E ela fala que é Quincy Vol Stanjit. Ela fala que ela não conseguia meio que usar isso. Só que a Bankai estava a caminho. Pô, ela fica grata pelo Shinji por permitir que ela use esse poder. E o Yamato fala que eles vão se arrepender por recuperarem as Bankais. E nisso começa a surgir vários cruzes além da Babieta, já mostrando que a luta não vai ser fácil pro cefador de alma. E que o verdadeiro desespero começa. O episódio termina aí, mas tem uma cena pós-créditos, onde o Ichigo continua naquele caminho que ele tá, mas ele meio que tá começando a perder as forças. E quando ele meio que continua indo, se aproximando, ele recebe uma visão. Mas pra ele não importa, mas ele tem que seguir em frente. E ele continua meio que recebendo mais visões. E o Ichigo começa a perceber que talvez isso esteja ligado a ele. Bom, esse foi o episódio de Bleach. Achei muito legal a estratégia do Urahara, de meio que de recuperar as Bankais, e ao mesmo tempo prevenir o roubo de Bankais. Quem me dera que isso acontecesse com os celulares também. Achei da hora a Bankai meio que do Shinji. Acho que ele é do Clube pode ser. Vamos ver qual vai ser desse desespero na qual o Yamato falou. E a poesia de hoje é: eu vou continuar lutando comigo mesmo, enquanto eu estiver presas em meu coração. Próximo episódio, Coração de Lobo. Bom, esse foi o episódio 16 de Bleach, a Guerra Sangrenta de 100 anos. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.